mundo ainda depende muito dele. O petróleo é hoje a principal matriz energética do planeta e no Brasil, a maior responsável por extrair do solo essa riqueza é a Petrobras. A empresa está no centro das atenções atualmente por conta de operações da Polícia Federal e de projetos de lei no Congresso com a intenção de privatizá-la. Fundada em 1953 por Getúlio Vargas, como resultado de uma campanha popular que começou em anos anteriores, com o histórico slogan "O petróleo é nosso", a Petrobras é hoje a maior empresa brasileira. Produz cerca de 2.700.000 barris de petróleo por dia, o que a coloca entre os maiores produtores mundiais. A descoberta do pré-sal em 2007 aumentou a capacidade de produção e investimento da empresa e chamou a atenção de concorrentes estrangeiros, de olho no petróleo que está a mais de 7.000 metros de profundidade. Para discutir o assunto, o Simpro Minas convidou o economista e ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, que participou de palestra no auditório do sindicato no dia 30 de abril. Extremamente importante para os sindicatos professores de Minas Gerais receber o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, nesse momento extremamente grave da conjuntura nacional, em que os ideais da pátria estão sendo levados água e petróleo abaixo para as mãos do capital estrangeiro. Quando o Sindicato dos Professores quer discutir a questão da Petrobras, é porque entende que a nossa luta tem sido por mais investimento e financiamento na educação. Há uma ofensiva muito grande para que essa nossa conquista seja derrubada, né? E nós então vamos perder a oportunidade, a educação brasileira vai perder a oportunidade de ter um financiamento que possibilite uma educação de mais qualidade, pública, que atenda a maior número de cidadãos brasileiros e que, ao final, construa e colabore para um país cada vez mais soberano, cada vez mais próspero economicamente, que enfrente as crises do capitalismo. Gabrielli também conversou com o Extraclasse sobre os desafios da Petrobras e a importância da estatal no desenvolvimento do país. A Petrobras hoje, só o setor de petróleo e gás deve representar cerca de 20% do investimento do Brasil, Por quê? Porque o volume de investimento que é necessário para desenvolver a produção de petróleo, particularmente no pré-sal brasileiro, o volume de investimento que foi necessário para expandir as refinarias brasileiras, o volume de investimento que foi necessário para a petroquímica brasileira, para o biodiesel no Brasil, para o transporte e a distribuição que atinge todos os municípios brasileiros, é um investimento muito grande. A Petrobras já chegou a investir 45 bilhões de dólares por ano. Hoje está investindo 15, está investindo um terço do que investiu há 3 anos atrás. Mas ela tem um papel muito grande no volume do investimento brasileiro, do aumento da capacidade produtiva no Brasil. E mais ainda, ela está relacionada com uma cadeia de fornecedores muito importante, que é a indústria pesada, de construção pesada, está relacionada com os estaleiros brasileiros, está relacionada com a engenharia de ponta no Brasil, com aquilo que há de inovação tecnológica no Brasil. Portanto, do ponto de vista do que a Petrobras faz, ela tem um impacto muito grande, digamos, atraindo outras atividades de outros setores. Do ponto de vista do que ela produz, ela é fundamental para o Brasil, porque não há como viver no mundo moderno sem o petróleo. E esse petróleo vai ficar dominante no mundo, pelas estimativas todas, nos próximos 30, 40, 50 anos não há como o petróleo deixar de ser importante. Hoje, o petróleo, o carvão e o gás natural representam 2/3 da produção de energia do mundo. E isso traz uma dimensão geopolítica muito importante, porque o acesso a isso provocou guerras, o acesso a isso provocou mudanças nas relações de poder e, portanto, ter uma empresa que é reconhecidamente competente, uma empresa que é capaz e que tem condições de desenvolver essa riqueza nacional, onde nós encontramos fantásticos volumes para desenvolver,
é um elemento geopolítico extremamente importante, além de econômico para a economia brasileira. Significa então, Gabriele, que na média a Petrobras responde por cerca de 1/5 do volume de investimentos do país? Do volume de investimentos, sim. Do PIB, o setor de petróleo e gás deve estar representando aproximadamente 10% do PIB. Que há países que são muito mais dependentes do petróleo do que, por exemplo, 10%, não é isso? Não, com certeza. Há países que são extremamente dependentes do petróleo. Se você não souber trabalhar com o petróleo, você pode fazer o país ficar dependente só do petróleo. E se você fizer um país só dependente do petróleo, você fica dependendo da flutuação do seu preço. Quando o preço subir, vai ser muito bom para o país. Mas quando o preço cair, vai ser muito ruim do país. Isso não é bom para um desenvolvimento de um país. É necessário que você produza o petróleo, que tem uma enorme renda. Essa renda, você tem que capturar essa renda por parte do Estado e reorientar essa renda para a educação, para promover o desenvolvimento da indústria nacional, para desenvolver a tecnologia nacional, para criar infraestrutura para o país poder produzir outras coisas, de tal maneira que você utilize o petróleo como fonte de financiamento da diversificação da atividade do país. Isso foi feito na Petrobras nos últimos anos, na medida em que a Petrobras adotou e implementou uma política de conteúdo nacional que fazia com que você criasse milhares de empregos e milhares de outras atividades no setor de fornecimento para a empresa. Além disso, a Petrobras sempre patrocinou atividades de geração de renda para grupos e organizações da sociedade civil. A Petrobras patrocinou, sem a Petrobras, a cultura brasileira teria poucas fontes de financiamento. A cultura brasileira é uma coisa importante. Até o esporte, a Petrobras durante um certo tempo patrocinou campeonatos de vários tipos de esportes e ela tem uma relação muito intensa com a sociedade. Mas acreditem ainda mais nesse meu pranto de mãe, desgraça! Agora, o Brasil é autossuficiente, Gabriele? Na produção de petróleo, a Petrobras tornou o Brasil autossuficiente? O Brasil hoje... Qual que é o cenário? O Brasil hoje consome cerca de 2,3 milhões de barris de derivados de petróleo. O Brasil produz 2 milhões de barris de petróleo. Portanto, ele tem aí uma dependência de 300 mil barris, não de petróleo, mas da capacidade de refino. Entendi, de derivados. De derivados, ou seja, o grande limitador do Brasil hoje não é a produção de petróleo. O grande limitador do Brasil hoje é a capacidade das refinarias brasileiras produzirem os derivados necessários para o mercado brasileiro. Nós crescemos muito a frota de aviões, nós crescemos muito a frota de caminhões, nós crescemos muito a frota de carro. Nós usamos muito combustível no Brasil, mesmo com o biodiesel, mesmo com o etanol, ainda assim nós precisamos de muito refino. E a última refinaria, grande refinaria feita no Brasil, antes dessa refinaria de Pernambuco, que foi inaugurada no ano passado, foi feita em 1980. Portanto, nós temos muito tempo sem construir refinarias. Certo. Agora, Gabriele, você diria que, nesse sentido, haveria, no seu ponto de vista, aí um certo olhar negativo na cobertura da imprensa brasileira sobre a Petrobras? Desde 1953. Desde quando a Petrobras surgiu, a imprensa brasileira é contra a Petrobras. Quando a Petrobras surgiu na década de 50, havia uma disputa entre empresas estatais e empresas privadas. Na década de 50, o petróleo era controlado pelas empresas privadas. Existiam as 7 irmãs e a defesa no Brasil era que o Brasil tivesse um modelo de empresas privadas. O povo brasileiro escolheu um modelo de monopólio estatal de petróleo, que foi de 1953 a 1998. Em 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso acabou com o monopólio da Petrobras. E aí abriu o Brasil para o mercado internacional. Mas a Petrobras se impôs como uma grande empresa e superou a sua ameaça das outras empresas. Hoje, o acesso a reservas de petróleo no mundo, 92% das reservas do mundo estão na mão de empresas estatais. Só 8% estão na mão de empresas privadas. Então, o modelo mundial hoje é de que controlar reservas é função das empresas estatais.
entregar as reservas para a empresa privada, isso é o que as empresas privadas querem, mas não é a prática mundial. Eles estão fazendo pressão, há muitas articulações que levam inclusive à guerra, se você olhar o que está acontecendo na Síria, o que aconteceu no Iraque, o que aconteceu no Irã, o que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Rússia, são resultados dessa briga pelo controle do petróleo. E parte do que está acontecendo aqui no ataque à Petrobras, e parte do que está acontecendo aqui nas mudanças que querem fazer na lei do pré-sal brasileiro, são resultado dessa briga e dessa disputa geopolítica de controlar as reservas de petróleo. Está reavaliando a Amazônia se utilizando. O FRJ assina o convênio para a criação do recente construção. A refinaria de Duque de Caxias será a mais completa da Em 1953, Getúlio Vargas assinou a lei que garante o petróleo brasileiro é do Brasil. Eu sou professora de matemática há mais de 30 anos. Sou doida com o que eu faço. E o que eu mais penso nesse momento é como nós, professores, precisamos mudar de lugar na nossa tarefa de ensinar. A gente deixa de ser aquela pessoa que traz as respostas prontas para passar a ser aquela pessoa que provoca o pensamento do aluno. E para provocar o pensamento do aluno, a gente precisa saber elaborar boas questões o tempo todo. Esse é o lugar do professor atualmente. O conturbado cenário político brasileiro voltou a colocar a Petrobras na mira dos que defendem a sua venda para empresas estrangeiras. Preocupados com esse quadro, trabalhadores da empresa fizeram nos últimos meses manifestações pelo país afora. Se a gente for pegar na história da Petrobras, deve ter pelo menos uns 4, 5 momentos na história que falaram que a Petrobras estava falida e ela está aí firme e forte até hoje. Em entrevista ao Extra Classe, o economista e ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, também falou sobre esse assunto, além da importância do pré-sal para a educação brasileira e as recentes ações da Polícia Federal envolvendo a empresa. Agora, Sérgio Gabrielli, aqui no cenário nacional, a Operação Lava Jato colocou a Petrobras no centro aí das atenções. Qual é a sua avaliação sobre essa operação policial e o impacto dela na empresa? Olha, o que a Operação Lava Jato revelou é que existia uma quadrilha. Existiam alguns funcionários da Petrobras, mancomunados com algumas empresas, que estavam tentando extorquir e roubar recursos da Petrobras. O que significa, portanto, que a Petrobras foi uma vítima de uma quadrilha que atuou e que era quase impossível de perceber isso durante o momento que elas estavam atuando, não só porque eles usaram todos os artifícios para se esconder, mas como o volume era pequeno em relação ao volume de obras da Petrobras. A Petrobras chegou, como eu disse, a investir 45 bilhões de dólares num ano, e essa operação levou 10 anos e eles, segundo a Petrobras teve um prejuízo de 6 bilhões de dólares, 6 bilhões de reais em 10 anos, o que é muita coisa, não há dúvida nenhuma, mas é pouco em relação ao que a Petrobras movimentou nesse período. A Lava Jato, por outro lado, é uma operação que deveria, ao meu ver, ser uma operação policial, que deveria focar na atividade de investigação policial. Teria que ser uma operação discreta, não há necessidade de fazer isso com escândalo, com mídia e etc. Então você transformou a operação numa operação midiática. Sim. Além de transformar a operação numa operação midiática, ela está cometendo alguns excessos, ao meu ver, sérios, de ameaças a direitos fundamentais da Constituição brasileira. Então nós estamos aí com algumas ameaças a princípios fundamentais que, enquanto estão midiaticamente valorizados e têm um apoio social grande,
isso tem menos problemas. Porém, isso vai se repercutir em coisas que os juízes de primeira instância, os delegados de polícia vão começar a agir dessa forma com várias outras ações. Nós já estamos vendo alguns exemplos disso. Aconteceu aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a proibição de uma reunião do diretório estudantil da Faculdade de Direito para discutir política, ou seja, nós voltamos ao período da ditadura militar, quando os estudantes não podiam sentar para discutir. Nós temos ações desse tipo que começam a se generalizar e são ameaças à democracia brasileira. Então eu acho que isso é um perigo da Operação Lava Jato. Você diria, Sérgio Gabrielli, que haveria aí interesses geopolíticos por trás dessa crise política brasileira? Olha, eu não tenho dúvida de que um enfraquecimento da Petrobras interessa a algumas empresas internacionais. Elas estão, como eu disse, elas têm hoje só 8% do acesso a reservas. O grande objetivo delas é ter acesso a mais reservas. Então, a modificação da lei do pré-sal brasileiro, o enfraquecimento da Petrobras, digamos, a desmoralização da Petrobras, ela favorece a que essas empresas venham para o Brasil com mais intensidade. E, portanto, eu acho que isso tem um sinal grande de interesses internacionais. Do ponto de vista do governo americano, quando a Petrobras anunciou a descoberta do pré-sal em 2008, imediatamente os Estados Unidos reativou a quarta frota, que é uma frota voltada para o Atlântico Sul, exatamente para criar condições militares para, na eventualidade de problemas, ela poder ter uma intervenção mais direta sobre o Atlântico Sul. Então também mostra o interesse, digamos, geopolítico dos Estados Unidos. Por fim, a situação do Oriente Médio com uma produção conturbada, com grande produção e impossibilidade de produção, mas com uma situação política muito conturbada, com guerras e com conflitos internos muito sérios, colocam uma fonte de fornecimento de petróleo muito instável. O Brasil, ao contrário, é um lugar que tem uma tradição de relação ocidental e tradição de relação com os Estados Unidos, e o Brasil, com o pré-sal, é a província petrolífera que vai mais contribuir adicionalmente com produção no mundo, segundo todas as estimativas até 2020. Então, virá do Brasil a maior contribuição para a oferta mundial de petróleo novo no mundo. Já que o senhor tocou no pré-sal, Sérgio Gabrielli, qual que é a importância do pré-sal para o desenvolvimento do país e especificamente para a educação? Olha, o pré-sal, na realidade, é uma situação geologicamente resultado do afastamento dos continentes lá na época que tinha um Pangeia entre o continente africano e o continente latino-americano. O pré-sal já está produzindo hoje 1 milhão de barris por dia. Hoje. Metade da produção brasileira já vem do pré-sal. Não é um sonho, ele está produzindo hoje. O governo brasileiro e o Congresso Nacional, em 2010, o Congresso aprovou 4 leis que permitiram definir como seria a utilização do pré-sal. Entre essas leis, foi criado um fundo social, que vai receber os recursos que o Estado vai ganhar com o pré-sal, que é mais do que ele ganha hoje, porque vai ser um novo tipo de contrato, vai ter uma empresa que vai representar o governo nesse processo, e esse fundo social vai aplicar 75% dos seus rendimentos em educação. Uhum. Isso significa um volume substantivo de produção. Agora, isso está sob ameaça. Por que está sob ameaça? Primeiro porque há um projeto de lei do senador Serra, que já passou no Senado, está se discutindo hoje na Câmara, que acaba com a Petrobras, o papel da Petrobras nesse processo. Tira a Petrobras. Muda o modelo de concessão de exploração, não é isso? Tira o papel, não, ainda não muda o modelo, não. Tira o papel da Petrobras como operadora desse sistema. Então a Petrobras deixa de ser operadora desse sistema.
Há um projeto do deputado Jutaí Magalhães, da Bahia, que muda o modelo de partilha, que é o modelo de partilha de produção, que dá o petróleo para o Fundo Social. Portanto, a parcela que vai para o Fundo Social vai diminuir. Não há ainda nada explicitamente colocando contra o 75% da educação. Ainda não há nada explícito. Porém, na mudança eventual do governo, caso o impeachment seja aprovado, o vice-presidente Temer está defendendo a ideia de que os recursos do orçamento brasileiro devem diminuir a vinculação entre a receita e a despesa. Então, eles querem reduzir a vinculação obrigatória da educação, querem reduzir a vinculação obrigatória da saúde e, com certeza, vão reduzir a vinculação obrigatória dos royalties para a educação. Então, portanto, há uma ameaça séria para esse fundo de financiamento da educação brasileira. E a Petrobras e o pré-sal correm o risco de serem privatizados? Eu acho que há muito interesse de privatizar a Petrobras. Eu acho que hoje a Petrobras está tendo uma política interna de redução do seu tamanho, vai vender vários dos seus ativos não petróleo, né? Vai vender distribuição, vai vender gás, vai vender atividades que não são as principais de petróleo, e que eu acho que isso é uma coisa ruim no longo prazo para a empresa, mas é a política da empresa hoje. E do ponto de vista do governo, há claros, digamos, intenções, não do atual governo, mas do futuro governo, de vender a Petrobras mesmo, privatizar a Petrobras, ou seja, tirar o governo da gestão da Petrobras. Nós temos barracas, vocês podem ver pelo acampamento, barraca de informação, barraca do espaço cultural, lugar para que as pessoas se cadastrem, ponham suas opiniões, enfim, é um espaço aberto de diálogo e de democracia. A gente tem brigadas organizadas que vão para os metrôs, que vão para os ônibus, para conversar também com a população, para fazer esse debate e para eles saberem que a classe trabalhadora que está ocupando a praça, ela defende a democracia e não quer o golpe. É fundamental a população, os trabalhadores, a periferia ocupar esse lugar, mostrar que a cidade é nossa, que esse lugar é nosso e que a gente vai resistir a esse movimento que está acontecendo. Né? Inclusive a Praça da Liberdade, é isso que a gente quer liberdade e democracia. Esse momento é muito importante para a juventude poder posicionar os seus sonhos, né? A gente sabe que nos últimos 13 anos a gente teve um momento de muito incentivo à educação, com a criação do Pronatec, criação do ProUni, do FIES, e hoje o que está em jogo são esses direitos que a gente tem, que nós temos aí uma onda conservadora que tenta tirar todos os nossos avanços. Nós estamos aqui para defender a democracia, contra o golpe, nós vamos ficar na rua, não temos dia, vai estar marcado para sair lá para dia 11, 12, mas se precisar a gente vai ficar aqui até o final. Isso aí é determinante isso. E uma coisa interessante, porque eu tenho percebido que a população pobre desse país não quer que a Dilma saia, não. O povo tem que estar na rua, o povo não pode sair, os professores têm que estar dentro, todo mundo, não pode ficar ninguém fora da rua. Não vai ter golpe porque já tem luta. Esse golpe não é só contra a democracia e ao meu mandato. O que vai mudar no Brasil se por acaso eles chegarem lá? Eles propõem o fim da política de valorização do salário mínimo, transformar a CLT em letra morta, privatizar tudo o que for possível, que os programas sociais são olhados
como responsáveis pelo desequilíbrio do país. Afasta de mim esse cálice. É mentira. De vinho tinto de sangue. Vão acabar com Bolsa Família para 36 milhões de brasileiros e brasileiras. Eu vou resistir e vou lutar até o fim. Não passarão.